Olá, meus amados irmãos, mais uma vez estamos juntos aqui, para prosseguir o nosso caminho, o caminho da nossa libertação dos lobos maus. Então chegou a hora de mais uma ministração que vai nos libertar. Essa ministração de hoje vai ser muito proveitosa, porque ela é muito nutritiva para aqueles que vão receber, usufruir dela. Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual como Igreja de Cristo, A Igreja de Cristo não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo são vidas reunidas na Palavra de Deus, como estamos agora neste momento. Então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê um like nessas redes sociais, para que outras pessoas venham alcançar também esta palavra e venham se libertar das mãos dos lobos maus. Amém? Se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. E dê um like nesse canal para que esse canal venha alcançar mais vidas que necessitam dessa libertação. Amém, meus amados? Então eu vou pedir para você apertar seu cinto, porque hoje nós vamos voar alto. Hoje nós vamos voar numa região mais alta da qual nós já voamos, Porque essa ministração ela vai te mostrar que nós vivemos, nós somos dois seres, nós somos duas pessoas aqui nessa terra. Nós somos duplas, como é que chama? Nós vivemos numa, como é que a palavra certa? Nós somos seres humanos e somos seres espirituais. Então hoje nós vamos entender essa dupla cidadania que nós vivemos, A nossa cidadania espiritual lá do céu e a nossa cidadania carnal aqui dessa terra, Então sejam todos bem-vindos, essa ministração vai nos ensinar muito, Muito mesmo. Então sejam todos bem-vindos. E o tema já é pegajoso, porque o sistema religioso, quando se fala desse tema aqui, eles falam que é coisas de Satanás. Mas se for coisas de Satanás, não é eu que estou falando aqui coisas de Satanás. É o Evangelho que nós vamos ler, E na maioria das passagens que nós vamos ler, são coisas do Evangelho que Paulo recebeu no terceiro céu. Não foi nem recebido sequer em cima de um monte, ou numa ilha, preso numa ilha. Paulo não estava preso numa ilha de Pátimo, numa ilha, e nem Paulo estava em cima do monte. Paulo recebeu isso aqui no terceiro céu. Amém, meus amados? Então você vê que é muito nutritivo o que nós vamos aprender hoje. Amém? Sejam todos bem-vindos. Eu estava pensando comigo que eu vou pegar o nome de todos vocês que vão assistir esse vídeo, Se vocês começarem a assistir aquela página pequena que sai lá, o nome de vocês ficam gravados. E domingo que vem, ou quarta-feira, eu vou falar o nome de vocês, para que talvez você, que é uma pessoa que vive em graça, mas até para não causar transtornos, você não tem falado com alguém que você é uma pessoa que vive em graça. E às vezes você se encontra com outra pessoa que também vive em graça e não sabe nem cumprimentá-la, dar paz e graça a ela, ou então paz eterna a essa pessoa que também vive em graça e você também não sabe que essa pessoa vive. Às vezes quando vocês se encontram, tem se encontrado, é com pessoas comuns, Mas nós não somos comuns. Quem vive em graça não é uma pessoa comum. Amém, meus amados? Então vamos partir para essa ministração. Vou tentar não me demorar muito, vou tentar. Toda vez eu prometo isso, não é verdade? Mas eu só considero que eu não tenho demorado muito quando eu gasto menos de 1 hora. Isso é impossível quase. Então, o tema é este,
A predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é o tema, né? Eu vou repetir. A predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, meus amados? Então, para isso eu pedi para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2. Como a minha Bíblia já está escrita, já está aberta, né? Capítulo 2, do versículo 7 ao 11. Vamos, acompanhe comigo, ou então vá anotando no caderno aí, para você ler com mais calma, aí do seu sofá, na sua cama, não sei. Então vamos, 1 Coríntios, capítulo 7 ao 11. Eu vou começar do versículo 6, porque para não deixar esses 6 aqui separados. Entretanto, expomos sabedoria, né? Isso é sabedoria de Cristo, né? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Então, isso que nós vamos ler hoje, entender hoje, ministrar hoje, são coisas que acontecem só vai entender os experimentados na palavra, no evangelho, né? Aquele salvo que já entendeu que uma vez salvo, salvo para sempre. Entre os experimentados, olha a palavra, não porém a sabedoria deste século. Aqui está no século, no primeiro século que eles viviam, está no singular. Aqui não está nos séculos, está nos séculos, no singular. No primeiro século cristão que eles viviam. Nem a dos poderosos desta época, que se reduzem em nada. Então, quando nós aplicamos essa sabedoria de Cristo em cima dos teólogos, eles ficam atônitos, sem saber, sem entender o que nós falamos, né? Porque eles não se contentam, porque eles estudaram anos e anos uma tal de teologia que não serve para nada, a não ser para enganar o povo de Deus. E quando se abre a graça de Cristo, eles se fazem que não entendem, né? Reduzido a nada. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus. Falamos a sabedoria de Deus. Em mistério, outrora oculta. Então, essa sabedoria que Paulo recebeu no terceiro céu, que ele pregava aos gentios, passou por centenas de homens antes deles, né? Inclusive os apóstolos Pedro, Tiago, João. É uma sabedoria que estava oculta, mas hoje está aqui, glórias a Deus, que está aqui aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Amém? Outra hora oculta, a qual Deus pré-ordenou, a qual, presta atenção, meus amados, para depois, quando você vê alguém falando que a palavra é de Satanás, você saber que é porque eles não foram predestinados, ou seja, não foram salvos. A qual Deus pré-ordenou, desde quando? Desde o dia que eu entrei para uma igreja evangélica, ou ele pré-ordenou antes da eternidade, na fundação do mundo, antes da fundação do mundo? Se você respondeu antes da fundação do mundo, você ganhou. Amém? Desde a eternidade, para a nossa glória. Desde a eternidade. Não foi no dia que eu entrei para uma igreja.
quando no dia que eu entrei para uma igreja, eu estava me desfazendo dessa glória que me foi pré-ordenada desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Versículo 8, sabedoria essa, que nenhum dos poderosos, deste século, conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Amém, meus amados? Versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. E quando a palavra fala de coração, está falando de sabedoria humana, sabedoria secular, que se aprende em uma escola, em uma faculdade. Amém, meus amados? Penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. 10, mas Deus nos revelou. Deus nos revelou. Pelo quem? Pelo Espírito. Então, a sabedoria de Deus, ela não é revelada a uma pessoa que fez uma faculdade de teologia, porque lá não tem sabedoria de Deus, lá não tem o Espírito Santo, mas aqui tem. Amém? Pelo Espírito, porque o Espírito não é pastor, não é profeta, não é sacerdote, não é bispo, não é papa. Amém? Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Senão, presta atenção, meus amados, senão o seu próprio espírito. Então, qual dos homens vai entender da sabedoria de Deus se não foi o Espírito de Deus que o concedeu? E o Espírito de Deus não concede sabedoria através de escola, de faculdade. Amém? O Espírito de Deus não consegue sabedoria, vou falar em outras palavras para que você possa entender. O Espírito de Deus não concede sabedoria a quem busca, e sim a quem Ele quer. São diferentes, amém? O Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém, meus amados? Ninguém, se não for o Espírito de Deus. Então não adianta eu fazer 5, 6 anos de teologia e chegar diante de uma multidão, dizer que eu tenho o Espírito Santo porque eu fiz teologia. Não. Na teologia eu só me confundi mais. Amém? Para nós não demorar muito e não perder tempo, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Tem abençoado. Eu não preciso ir num local chamado igreja buscar bênção.
Porque se naquela igreja tivesse alguma bênção, teria que ser o quê? Espiritual. Porque uma igreja, o segundo o entendimento dos homens, uma igreja não é um local espiritual. Mas aqui está dizendo o contrário. Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Não é na terra, é na superfície da terra. Passou da superfície da terra, é religião, é região celestial. Está amarrado a religião. Íamos até o 3, né? Não, até o 4. Assim, versículo 4. Assim como nos escolheu, você vê que a palavra está no pretérito passado. Assim como nos escolheu nele, não foi na igreja, foi nele, antes da fundação do mundo. Isso se chama o quê? Predestinação. Mas, infelizmente, quem fez teologia, principalmente eles, se eu explicar direito, quem fez teologia diz que isso aqui não é coisa de Deus, é coisa de Satanás. E os que ouvem ele falando isso, falam porque ouvem ele falando isso. Eles não vão entender. Eles não querem entender o que está escrito. Eles não querem receber como está escrito. Eles recebem como o pastor fala. Então o pastor não vai falar isso que nós fomos predestinados desde a fundação do mundo, porque isso não traz vantagem para ele. Ao contrário, vai tirar as vantagens, algumas vantagens que ele tem, né, de ter o povo na mão dele. Isso aqui tira o povo da mão. Desde a fundação do mundo, para sermos santos. Para sermos santos. E irrepreensível. Perante ele. Não é perante o pastor, não é perante a sacerdote. Perante ele. E nem amor. Perante ele. E em amor. Amém, meus amados? Nós vamos ler o versículo, você pode continuar lendo. Eu vou ler o versículo 5, porque já abriu uma palavra aqui muito bonita, né, que faz parte do nosso tema. Versículo 5, nos predestinou. Como depois diz que isso aqui é palavra de Satanás. Satanás está falando no seu ouvido. Satanás está falando pela sua boca. Isso aí é espírito, tem um que chama espírito de rã. Eu dou risada quando eu ouço isso, né? Isso é espírito de rã. Mas está escrito, está declarado aqui, ó, nos predestinou, está no pretérito passado, desde o princípio do mundo. Antes dele dizer, haja terra, ele já nos predestinou. Então, se ele nos predestinou, que Deus não volta atrás naquilo que ele diz. Então, nós, se uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, meus amados? Nos predestinou para ele. Para ele. Não foi para Satanás. Porque dentro desse sistema religioso, Satanás tem mais poder do que o próprio Deus. O Deus que eles pregam, né? Não é o Deus que eu estou pregando. É o Deus que eles pregam. Satanás leva para o inferno uma pessoa a hora que ele quer. Satanás tem acesso à sua vida, à sua mente a hora que ele quer. Isso na religião, mas segundo o Evangelho, nós fomos salvos antes da fundação do mundo, uma vez salvo, salvo para sempre. Que Deus não retrocede naquilo que Ele faz. Amém? Predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Para a adoção de filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então foi vontade dele. Então, para quem você, meus amados, minhas amadas, que vive graça assim como eu vivo, nós reconhecemos que o que aquela carne na cruz, o que ela fez, né?
E uma coisa importante que nós reconhecemos, não é que ali estava sendo crucificado o Cordeiro de Deus. Nós que vivemos na graça, nós sabemos que o Cordeiro de Deus foi crucificado desde a fundação do mundo. Ali foi apenas uma manifestação do que aconteceu com o Cordeiro de Deus. Uma manifestação. Mas o Cordeiro, desde o princípio do mundo, é que você possa entender, já foi crucificado. Por isso que nós também já fomos salvos junto com ele antes da fundação do mundo. Amém, meus amados? Nós só estamos começando, tá? Segundo o beneplácito da sua vontade, não é a vontade minha nem do pastor, vontade de Deus. Amém? Versículo 6. Nós já estamos no 6, como é isso? Nós estamos em Efésios, era para nós ter lido até o 4 só. Você pode continuar lendo aí, meus amados, tá? Abra sua Bíblia em Gênesis. Vamos dar uma passadinha lá em Gênesis para nós confirmar isso aqui, tudo isso que nós já falamos. Amém? Porque nós estamos falando aqui de princípio do mundo, fundação do mundo. Amém? Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Está aqui, ó. Também disse Deus, preste muita atenção nisso, meus amados, para você ver que nós, tanto Jesus de Nazaré, que tinha dupla, não é bem cidadania a palavra que eu queria falar, duas naturezas, acho que é melhor falar assim, né? Jesus de Nazaré tinha duas naturezas. A sua natureza carnal, que ele nasceu de Maria, então é carne, e a sua natureza celestial, espiritual. Amém? Da mesma forma somos nós. Da mesma forma somos nós. Então, só mais um pouco de paciência. Eu tenho 2 cachorros, só para que você entenda melhor. Eu tenho 2 cachorros. Eu tenho um pitbull e tenho um vira-latinha pequeno. Não muito grande, não muito pequeno, nem muito grande. O pitbull, eu amarro ele no canto, só dou água. O vira-lata, eu trato com a melhor ração. Durante um mês, quem é que tem condições de vencer? O vira-lata que eu alimentei. E o pitbull, que eu não alimentei, está fraquinho e ele já cai. É dessa forma que nós vivemos. A pessoa que vive em graça, ele alimenta o espírito e a carne enfraquece. Dessa maneira, quando você alimenta o espírito, a carne enfraquece. Mas no sistema religioso, eles alimentam a carne e não alimentam o espírito, porque eles não entendem de coisas espirituais. Então, tudo no sistema religioso é coisa carnais. Eles alimentam a carne. Eles querem ver coisas, eles querem ver carne, se mexer, fazer obras. Então eles se envolvem com obras da carne. Jejum, dízimo, santa ceia, vigília, campanha. Tudo isso é coisas carnais. Então eles alimentam a carne. E quem vai vencer? A carne. A carne. A carne está forte, vencendo sempre. E o espírito fraco, porque eles não alimentam o espírito. Mas hoje eu estou ensinando você como alimentar essas duas naturezas na sua vida. Como você vai alimentar? Você não vai poder, não é que você vai deixar a sua natureza humana morrer de fome ou morrer de sede. Não!
Não é isso. Mas você tem que alimentar mais o espírito. Você tem que reconhecer que você é um ser espiritual vivendo num ser carnal, vivendo em carne. Você não é um ser carnal vivendo com experiência em espírito. Então, quando você vive essa experiência espiritual, alimenta ela e reconhece o seu lado humano, o seu lado espiritual sempre vence. Sempre está pronto. Mas quando você não alimenta o seu lado espiritual, ele está sempre em derrota. Sempre perde. É Satanás do lado. É inferno do outro lado. Então você vive nessa cruzada de fogo e inferno todo o tempo da sua vida. Mas quando você alimenta o seu lado espiritual, o fogo se apaga. O inferno é fechado. Não sai um Satanás. Você está me entendendo, meus amados? Então é dessa maneira. Amém? Eu acho que eu não falei sobre o meu cenário, né? É porque lá fora está tendo um barulho. Acho que estão comemorando alguma coisa lá. Tá? Quando é assim, eu tenho que correr para aqui. Tenho que improvisar esse cenário. Bem, abrimos Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. 26. Também disse Deus, preste muita atenção, meus amados, eu imploro você, preste atenção nisso que nós vamos ler. Porque é isso que faz te conhecer quem você é, a quem você deve alimentar. Também disse Deus, porque no sistema religioso, eles falam que nós somos a imagem de Deus. E é isso que eu quero fazer você entender. Que você não é a imagem de Deus. Você vai ver quem é a imagem de Deus. Então, Deus está dizendo aqui quem é a imagem dele. Também disse Deus, façamos o homem. Preste atenção. Façamos o homem à nossa imagem. Então, tudo isso no princípio do mundo aconteceu. Ele fez o homem, mas que homem é esse? O homem espiritual, meus amados. Os espíritos que é a imagem e semelhança dele. Não é essa carne. Você vai entender. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí quando você alimenta a carne, o pitbull, quando você alimenta o vira-lata, o pitbull, mesmo que ele seja um cão mais forte, ele vai perder. Porque a carne quer dizer para você, quer mostrar, olha, lendo a Bíblia, a carne quer mostrar para você, lendo a Bíblia, que ela é a semelhança de Deus. Mas não é essa carne a semelhança de Deus. A semelhança de Deus é o nosso espírito. É o espírito dele que está em nós. O espírito nosso e o espírito de Deus, né? Que é o espírito de Deus no nosso espírito. É esse o homem que ele está criando aqui. E você vai entender melhor ainda. A nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Esse homem que Deus criou. Criou no céu. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis e que rasteja pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homens e mulher os criou. Então, se eu falar numa linguagem mais pequena, então Deus criou os espíritos e as espíritas. Amém? Só que esses espíritos e essas espíritas, por si só, elas não se casam, não se dão em casamento. O que é que se dá em casamento? Essa carne.
que um espírito ou uma espírita está nela. Você está me entendendo o que se dá em casamento? Essa carne, porque os espíritos de Deus não se casam. O homem criou. Nós lemos até o 27. Agora vê Gênesis 2, a resposta do homem que ele formou. Então, o homem espiritual, ele criou lá no céu, antes da fundação do mundo. Mas tem um outro homem, o homem que ele formou. Vamos conhecer Gênesis ainda, capítulo 2, no versículo 5 ao 7. Versículo 5. Não havia nenhuma planta, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Não havia, porque não chovia, né, na terra. Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizeram chover. Amém? Não fizeram chover sobre a terra. E também não havia o quê? Poxa, ele acabou de criar lá no capítulo 5. E agora no capítulo 2 está dizendo que no quê? Não havia homem para lavrar a terra. Olha aí. Olha a confusão aí. Não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, não tinha criado, não tinha formado o homem ainda. Vamos ler mais. Também não havia homem para lavrar a terra, o solo. Amém? Versículo 6. Mais uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. 7. Então agora Deus formou um ser humano para pôr o seu espírito nele. Aqui é o versículo 7, né? Então formou o Senhor. Você vê a diferença que o sistema religioso não consegue fazer. A diferença de uma pessoa, de um ser criado e de um ser formado. Então tá aqui, ó. O homem que é semelhança de Deus não é essa carne, como os crentes falam. O homem que é a semelhança de Deus é o Espírito que ele criou. Amém? Formou o Senhor Deus os homens. Agora, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Mas o homem que é a semelhança dele, ele formou da terra, meus amados? Não formou. Não formou, até porque não havia nem terra ainda. Foi uma das primeiras coisas que Deus criou, foi os filhos dele, para adorá-lo. Amém? Do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente. Não é os filhos de Deus. Alma vivente é essa carne que não voltará para o céu. Nós vamos ler o 8 ou não? Vamos ler não, né? Maria, quase uma hora eu não li nem a metade disso aqui. Mas abra a sua Bíblia em Jó. É importante, mesmo que eu não termine ele na outra matéria, mais para frente, mas uma coisa você vai sair daqui sabendo quem você é, quem você não é. Amém? O que é você, felizmente, o que é você? Você tem duas naturezas, você precisa saber qual dessas duas naturezas você deve alimentar. Amém, meus amados? Jó, capítulo 38.
Jó capítulo 38, do 1 ao 7. Se eu ler até um pouco rápido. Pois disto o Senhor, depois disto, daquela uma conversa que Deus teve com Jó, depois disto o Senhor depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, daquelas lamentações que Jó estava tendo. Quem és tu que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde tu estava, Jó? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Olha só, Jó, Deus perguntando onde tu estava. Não é onde tu vai estar. Quando eu lançar os fundamentos da terra, onde tu vai estar, Jó? Não, aqui Deus está dizendo onde tu estava. Os fundamentos da terra, diz-me se tens entendimento. Se tens entendimento. É uma passagem que nos mostra, porque Jó estava lá no céu. E como ele não sabia de nada aqui nessa terra. É aquilo que eu sempre digo. Quando viemos do céu para essa terra, Deus apagou a nossa memória. E apagará quando nós voltar. Então o homem não pôde trazer fofoca do céu para essa terra, nem vai poder levar. Amém? Diz-nos, tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, e se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases. Amém, meus amados? As suas bases. Ou quem... Não peguei a minha água, agora já comecei a sentir água. Vai ser difícil, hein? Ou quem lhe assentou a pedra angular. 7. Quando as estrelas... Olha, você lembra do vídeo que eu fiz, de uma pregação que eu fiz, eu acho, quarta-feira, eu falava sobre isso. Quando as estrelas da alva, que é os espíritos dele, que estavam nessa época aqui, quando ele fundou, antes da fundação da terra, essas estrelas estavam com ele, adorando ele, e essas estrelas hoje, para adorar ele, elas têm que adorar da onde? Aqui da terra. Mas se você alimenta a carne, a estrela não vai adorar a Deus. Porque é ela que quer ser adorada. Amém? Quando as estrelas da alva, juntas alegremente, cantavam, cantavam e rejubilavam. Todos os filhos de Deus, todos. Aqui não é tal, só o meu filho, Jesus de Nazaré. É isso que está escrito aqui? Não é. Aqui está escrito todos os filhos de Deus cantavam e rejubilavam a Deus. Amém? Depois que eles vieram para essa terra. E nessa terra, você tem que fazer a carne, você tem que alimentar o Espírito para que ele possa, daqui dessa terra, esse Espírito ainda adorar a Deus. Porque se você alimentar a carne mais do que o Espírito, é essa carne que quer se passar por Deus, é essa carne que quer se alimentar, que quer aparecer. Como nós vemos aparecidas, essa carne querendo se aparecer, dentro dessas igrejas por aí. Você está me entendendo? Todos os filhos de Deus, versículo 8. Vamos ver até o... Ixi, já era até os... Não, na verdade, vamos ler até o 21. Amém? Tenha paciência. Ou quem cerrou o mar com portas, quando rompeu
a madre, ou quando rompeu a madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas. Versículo 10, quando eu lhe trancei limites e lhe pus ferrolhos e portas. 11, e disse, até aqui tu virás e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Sabe aquelas ondas que vem lá alta, mas chega na beira da praia? Até aqui tu vai vir, daqui tu não passa, né? Se não for com a permissão de Deus. Das ondas, 12, acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem a madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? 13, para que se preparasse as orlas da terra, e desta fosse os perversos sacudidos, os perversos sacudidos. 14, a terra se modela como barro, a terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. 15, dos perversos se desvia a sua luz, né? E do braço levantado para ferir e se quebranta. 16, caso entraste nos mananciais do mar, Deus falando com Jó, ou percorreste o mais profundo do abismo? 17, porventura se foram reveladas as portas da morte? Ouviste estas portas da região tenebrosa? Deus perguntando tudo isso para Jó. E Jó, de cabeça abaixo, ouvindo. Tenebrosa. 18. Tens ideia nítida da largura da terra? Diz-nos se sabes. 19. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Onde é o seu lugar? 20. Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. 21. Vamos ler só até o 21. Você pode continuar lendo aí, você tem mais tempo. Tu sabes, porque neste tempo eras nascido. Desde a fundação, antes da fundação do mundo. Deus dizendo tudo isso aí, ó. Antes de fundar o mundo. Tu sabes, porque tu já era nascido antes da fundação do mundo. Jó, antes da fundação do mundo. Já era nascido esses dias. Mas tem uma parte aqui que eu precisava ler. Abre Jó, porque está em outro lugar. Jó, capítulo 10. Volta um pouco no capítulo 10. Se eu não ler essa parte, você não vai entender tudo isso que eu li de Jó ainda. Jó, capítulo 10, do versículo 10 ao 13. Para você entender o que eu já li no capítulo 38. Amém? Versículo 10, do 10 ao 13. Versículo 10. Porventura, que eu estou só adiantando aqui, senão nós não vamos parar esse vídeo hoje. Porventura não me derrama. Jó agora já está respondendo a Deus, né? Ele agora começou a responder. Eu vou começar do 9, aliás, né? Vou começar do 8. Vou começar do 7.
Bem sabes tu, Deus ainda falando com Jó, bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há de que me livre da tua mão. Aliás, é Jó que está falando aqui, né? As tuas mãos, Jó está se explicando, né? As tuas mãos me plasmaram, as tuas mãos me plasmaram, como em barro, né? O homem diz que é feito do barro, como em barro. E queres agora reduzir-me a pó? E queres agora me reduzirmos a pó? 10. Porventura não me derram, olha a palavra de Jó. Porventura não me derramaste como leite? O leite tem forma? Qual é a forma do leite? Nenhuma. Qual é a forma do Espírito? Nenhuma. Então, Deus enviou o Espírito de Jó do céu à terra. Chegou à terra, né? Porventura não me derramaste como leite? E não me coalhaste, agora chegou aqui na terra, coalhou. Então, depois de coalhado, depois do Espírito sem forma, chegou nessa terra, encontrou um corpo com forma, né? Como leite, e não me coalhaste como queijo. Agora apareceu a forma do Espírito de Deus, né? Uma forma, o Jó está se explicando, que agora desceu como espírito sem forma e na terra coalhou como queijo. Foi a mesma forma de Jesus ou não foi, meus amados? O Espírito de Deus desceu sem forma do céu. Alguns dizem que desceu em carne, mentira. O Espírito desceu sem forma do céu e se coalhou em Maria. Ele precisava de um corpo para coalhar. E não me coalhaste como queijo? 11. De pele e carne me revestiste. Foi isso que aconteceu com a descida de Deus na terra, em Jesus de Nazaré. Exatamente isto, né? E de ossos e tendões me entristeceste. 12. Vida me concedeste. Vida me concedeste. Na tua benevolência e o teu cuidado a mim me guardou. Então é Deus que tem nos guardado os filhos dele. Amém? Nos guardou. 13. Estas coisas as ocultaste. Essas coisas eu sabia quando eu estava lá. Mas tu me apagou a minha mente, me derramou como leite nessa terra. Aqui tu me coalhaste, porque tudo é Deus, né? Aqui tu me coalhaste, me deu forma. Me coalhou, me deu forma. Essa forma de homem. Amém? Ocultaste no teu coração, mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Contigo mesmo. Amém, meus amados? Bem explicado? Vá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47 e 48. 47. Porque o Senhor assim nos determinou. Nos determinou. Eu te constituí para a luz. Te constituí para a luz. 2 gentios. Deus falando com Paulo. A palavra está endereçada a Paulo, né? Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra, e essa terra era Jerusalém. Amém? 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se. Regozijavam-se. Então, os gentios não foram, não conheceram Deus através de um corpo crucificado na cruz. Foi os feitos da cruz que os gentios se converteram. Regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram
todos os que havia sido destinados, eles já tinham sido destinados para a vida eterna. Então, meus amados, uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode até, por conta da carne, que você alimentou ela, você pode até andar em caminhos escuros, mas tu és um predestinado. Tu és um predestinado. Amém? Nós vamos até o 8:48, né? Senão não termina. 2 Timóteo. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, o poder de Deus está onde? No Evangelho. Então, se alguém prega prosperidade por aí, sem usar o Evangelho de Cristo, aquela prosperidade não couber aqui, não aceite. Não aceite porque não é de Deus. Amém? O poder de Deus, Romeu 9, vamos, versículo 9, que nos salvou, você vê que a palavra está toda no passado, nos salvou e nos chamou. Então aqueles a quem ele predestinou, desde o princípio do mundo, ele salvou. E nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graças que nos foi dada em Cristo Jesus. Não foi Moisés, foi em Cristo Jesus. Antes o quê? Antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, Deus fez essa obra. Ela faltava o quê? Se manifestar. Mas a obra estava feita. Então, homem nenhum pode fazer obra de Deus. A obra de Deus, quem faz é Ele. Então, a obra estava feita e estava guardada. Precisava se manifestar. Amém? Antes dos tempos eternos. Apocalipse, capítulo 13. Abre aí. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Versículo 8. Preste atenção, meus amados. Se você não presta atenção no que você está lendo, não adianta nada você ler Bíblia. Adorá-lo-ão, né? Vão adorar. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Adorá-lo-ão todos os que habitam na terra. Aí tem uma vírgula, quando tem uma vírgula assim, que diz que ele vai explicar quem é esses todos que vão adorar ele. Né? Quando tem um ponto final, é que vai mudar o assunto. Quando tem uma vírgula, diz que vai continuar. Eu tenho a primeira série, mas infelizmente, para esses teólogos aí, infelizmente para eles, passa vergonha quando vê uma pessoa da primeira série lendo essas coisas. Amém? Então, está dizendo aqui, adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, vão adorar a ele, aqueles, quem é o aqueles? Aqueles cujos nomes não, olha a palavra aqui, não foram escritos no livro da vida. Então, meus amados, é só você raciocinar agora.
Se vamos adorar Ele, aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida, e o nosso nome está lá, que nós fomos desde os tempos eternos, salvo, então se nós fomos salvos desde os tempos eternos, o nosso nome está lá no livro da vida. Mas aqui está dizendo os que não estão. Quem é esses que não estão com o nome escrito no livro da vida? A carninha aqui, ó. O Edival. O Edival não está com o nome escrito no livro da vida. Então quem é que está fazendo essa carne adorar ele? O Espírito, porque eu tenho alimentado o Espírito. Se eu não alimentar o Espírito, essa carne não vai adorar ele. Ela vai querer ser adorada. Você entende? Então está aqui, ó. Eu vou reler isso aqui, né? Adorá-lo-ão todos, mas esse todos que habita sobre a terra, aqueles. Não é qualquer um, é todos aqueles. Olha o verbo da palavra. Todos aqueles cujos os nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Presta atenção, meus amados. O nosso Cordeiro, para todos aqueles que vivem em graça, para os Espíritos, não foi crucificado lá, segundo o histórico bíblico, no ano 33. Foi crucificado quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação da terra. É o que diz aqui, ó. Confirmando aqui, né? Também. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Presta atenção. Que foi morto. Foi morto. Desde da fundação do mundo. Amém? Então, meus amados, aquilo que os olhos viram naquela cruz foi uma mera manifestação. Porque tudo isto já tinha o quê? Acontecido. E quando aconteceu isso, foi para quê? Para nos salvar. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, meus amados. Desde a fundação do mundo. Amém, meus amados? Jeremias, no capítulo 1, eu li rápido aqui, nosso tempo está se mudando muito. Capítulo 1, versículo 4 e 5. Versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, 5. Antes que eu formasse, né? Antes que eu te formei, perdão. Antes que eu te formei. Deus falando pela boca de Jeremias, né? Do profeta Jeremias. Antes que eu te formei no ventre materno, antes. Se foi antes, foi desde quando? Antes da fundação do mundo. Jeremias só vê aquilo, o que Jeremias, a carne de Jeremias, viveu aqui nessa terra, foi uma manifestação do que aconteceu antes da fundação do mundo. E isso se chama o quê? Predestinação. Amém? Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, desde a fundação do mundo, já estava escrito, Jeremias vai ser profeta. Amém? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. Eu te escolhi. Antes que saíste da madre, antes da formação e depois da saída, né? Saísse da madre te consagrei. Antes, te consagrei. Então não foi preciso um homem derramar óleo na cabeça de Jeremias para ser um profeta. Não, isso não é bíblico. Isso sim, eu posso dizer, baseado em toda a Bíblia, inclusive no Velho Testamento e no Novo, que isso sim é coisa de Satanás. Derramar óleo na cabeça de um homem e dizer, pronto, agora tu és pastor.
agora tu és um profeta, agora tu és um sacerdote, agora tu és bispo. Isso sim é coisa de Satanás. Antes que formasse até do ventre, né? Formasse no ventre, eu te conheci. Eu, Deus, tinha conhecido. Antes te conheci. Antes que saíste da madre, te consagrei. E te constituí profeta das nações. Amém, meus amados? Você recebe isso? Então dê um glória aí. Amém? Abra sua Bíblia. Eu vou pular essa passagem. Nós já estamos falando uma hora. Pula a passagem. Mas marca aí no papel essa passagem, você meditar nela. Seria Salmo, capítulo 139, versículo 11. Do 11 ao 16. Então abra sua Bíblia em Eclesiastes. Essa vai trazer mais informações para nós. Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 só, né? Versículo 7. Versículo 7. E o pó volta à terra, como eu sempre tenho pregado. Né? E o pó volta à terra, como era. Como era. Então Deus não quer nada de ninguém lá no céu. Deus não quer, que nem diz o crente, né? Deus é educado. Deus não quer tomar nada de ninguém. Então o pó, que é essa carne, volta à terra. Como era? E o espírito? E o espírito? Aqui não fala alma. Alma não tem nem cogitação aqui. E o espírito volte, olha a palavra, meus amados. E o espírito vai a Deus. Eu vou repetir. E o pó volte à terra como era. Volta à terra, volte, porque ele era da terra, vai voltar para a terra. E o espírito, aqui está dizendo volte. Porque ele já tinha vindo. Amém? Já tinha vindo. Então, se nós necessitássemos ainda de salvação, ia dizer o quê? E o Espírito vem, e o Espírito venha. Aqui não está venha, é volta mesmo. Que de lá vinhamos. Amém? Romanos. Eu queria comentar mais coisas, mas o nosso tempo está avançado. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Essa palavra dá até um orgulho santo, mas é. Para mim é um orgulho santo, mas é. Predestinou. Eu não vou lutar com ninguém, não preciso eu fazer concorrência, ter que jejuar, ter que pagar dízimo, ter que fazer voto. Estou predestinado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, né? Ou o primeiro que ressuscitou, o primeiro entre muitos irmãos. 30. E o que predestinou, a esse também chamou. Venha! Também chamou. E aos que chamou, venha! A estes, né? A esses também justificou. Está justificado. Você está justificado, pode voltar. Justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
assim como Jesus de Nazaré, o Yahshua, né? Jesus de Nazaré não existe, meus amados. O que existe é Yahshua. Jesus de Nazaré é um nome romano, infelizmente adotado pelo sistema evangélico, mas fazer o quê, né? Precisamos nós esquecer desse nome. O nome certo é Yahshua, né? Foi glorificado? Nós também, da mesma forma. Tá certo, meus amados? Você recebe isto, essa glorificação de Deus, você recebe você parece que me entrou agora, né? Eu aconselho você a assistir, eu já estou terminando isso aqui, mas aconselho você voltar do princípio e ouvir esse vídeo todinho. Se você não tiver esse tempo, que eu acho que vai dar 1 hora e pouquinho, né? Não tiver esse tempo para ouvir esse vídeo e acompanhar na sua Bíblia, se possível, aonde você parar, amanhã, qualquer outra hora, você volta a assistir daquele ponto que você parou. Você assistiu 20 minutos? Começa lá de 20 minutos em diante. Você assistiu 40 minutos? Começa lá de 40 minutos em diante. Mas assiste o vídeo todo, tá bem? Porque nós já estamos terminando. Temos 2 passagens para nós terminar. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 35. Versículo 35. O escravo não fica sempre na casa. O escravo não. O filho, sim. Sim, para sempre. Então, se Deus enviou os filhos deles aqui nessa terra para ter uma experiência em carne, como que Deus vai abandonar os filhos deles aqui nessa terra, meus amados? Não, Deus nunca fará isso. Ele é pai, ele não é padrasto, ele é pai. Então, isso que se prega dentro das religiões aí, eles estão te pondo uma cerca para que você não saia daquele local. Mas a verdade é que nós fomos predestinados, uma vez salvo para sempre. Amém? O escravo não fica sempre na casa, o filho sim. O filho sim, para sempre. Era só o 35? Eu vou ver se eu leio o 36. Vou ler o 36. Se, pois, o filho vos libertar, né? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o filho nos libertou, né? Ele trouxe essa manifestação. Ele nos libertou mostrando, né? Foi manifestado na pessoa de Yahshua, que a turma chama de Jesus de Nazaré. Foi manifestado ali o que aconteceu no princípio do mundo. Mas a igreja não acredita, né? A igreja não crê nisso. E João mesmo, aí no livro de João, só adianta 2 capítulos, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 27 ao 29, para nós encerrar hoje. Versículo 27. As minhas ovelhas, Jesus de Nazaré, presta atenção, meus amados, isso aqui não foi escrito nesta madrugada. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Um homem andando naqueles desertos, que tinha essa incumbência de cuidar das ovelhas dele, que era o povo judeu. Não éramos nós, era o povo judeu. Ele está afirmando aqui, né? Mas, aqui no 27, as minhas ovelhas, como ele era o cordeiro, né? Que vem da terminologia ovelha, e ele ia ser ia acontecer essa manifestação da crucificação, daquilo que tinha acontecido no princípio do mundo. As minhas ovelhas me ouvem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Ele conhecia da onde? Lá do céu.
Foi o único Espírito que veio do céu, que a mente dele não foi apagada. A minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida. Aqui não está dizendo que eu lhe dou pão, lhe dou que suco. Não. Aqui está dizendo que eu lhe dou a vida eterna. Ele daria a vida eterna. Eu lhe dou. Aliás, muito mais do que isso, né, que eu falei sobre pão e que suco. Muito mais do que isso. Eu vou repetir. Eu lhes dou a vida, lhes dou. Olha a palavra. Eu lhe dou. Então, já estou dando. É como eu pegasse esse caderno, então é teu. E você recebeu. Então, se eu lhe dei e você recebeu, é seu. Aqui não está dizendo, eu lhe dará, lhe darei, né? Que é a palavra. Aqui não está escrito, eu lhe darei a vida eterna. Se ele tivesse dito isto, eu lhe darei a vida eterna, aí sim, não existia predestinação. Mas ele está escrito, eu lhe dou. Há 2000 anos atrás, eu lhe dou a vida eterna. Aqui onde paramos, no 27, né? Paramos no 28. Eu lhe dou a vida eterna, jamais, olha a palavra, jamais perecerão. Jamais perecerão. Então, se eu posso até não ter entendido o que foi feito naquela cruz, mas como eu já vim predestinado, um dia essa predestinação vai ser manifesta na minha vida e eu vou entender que eu sou um salvo. Amém? Eu vou parar de dar maus testemunhos. Não é porque beber uma dose de cachaça, uma dose de vinho, uma cerveja, isso não é pecado. Nem sequer eu digo erro da carne. O erro da carne é você passar o dia todo no boteco. Do mau testemunho é você passar o dia todo no boteco. Chegar em casa bêbado, quebrando as coisas, batendo nos filhos, batendo na mulher. Ou vice-versa, né? Isso é mau testemunho. Então, de repente, você pode até ter andado por esses caminhos escuros, que a manifestação desta palavra não chegou ainda em você. Mas hoje essa palavra está chegando na sua mente, te mostrando que você não é um perdido, te mostrando que você não é um acidente, você não é fruto de um acidente sexual. Não. Essa palavra te mostra que você é um filho de Deus, você é um ser espiritual com experiência em carne. E dessa forma, você tem que alimentar mais o espírito do que a carne. Porque se você alimenta a carne mais do que o espírito, a carne vai vencer. Amém, meus amados? Não é que nós somos, eu creio que você esteja entendendo, não é que nós somos proibidos de beber uma cerveja, beber uma taça de vinho. Nós só não podemos viver o dia todo tomando. Porque dessa maneira nós estamos alimentando a carne. E se nós alimentar essa carne mais do que o espírito, a carne vence. Amém? Então o que está escrito aqui? Lhe darei a vida eterna, parando no 20. Eu lhe darei a vida eterna e jamais perecerão, foi aqui que nós paramos. Jamais perecerão e ninguém, não tem Satanás, não tem nada disso. Mas infelizmente dentro das religiões tem esse sócio de Deus. É sócio, não é? Na religião é. Aqui não tem sócio. Mas lá tem. E o pior é que esse sócio sempre está vencendo, hein? Vence mais do que Deus. Perdão pelo tempo que já passou, mas nós estamos terminando. Teve um abençoado que falou para mim, né, esses dias aí.
Satanás, ele tem tão poder, você não sabe, mas Satanás tem tanto poder que ele pode virar essa tua casa de cabeça para baixo. Olha o poder que se dão a esse tal de Satanás dentro dessas religiões. Aqui está dizendo que não. Aqui está dizendo que não existe outro poderoso, só ele. Né? Ninguém as arrebata da minha mão, ninguém. Então isso quer dizer o quê? Que nós estamos seguros. Nós não podemos andar com medo, nós não temos motivo para andar com medo, assustados. Não. Nós somos de Deus e voltaremos para Ele. Amém? Essa carne, meus amados, ela é pó e vai voltar para o pó. Mas o nosso espírito, ele voltará a Deus. Volta. Não é que vai, ele volta. A palavra está volta. Então, se é volta, porque ele já veio de lá. Se ele não tivesse vindo de lá, a palavra estava vai. Amém? 29. Aquilo que meu pai, vamos ler até o 29, tá? Aquilo que meu pai me deu, é maior do que tudo. E da minha mão, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Ninguém, meus amados. Se a palavra está escrito ninguém, quem é esse Satanás que pode me tirar das mãos de Deus? Mas infelizmente, o Satanás do sistema religioso tem esse poder. Então, isso quer dizer que o Deus do sistema religioso é um Deus fraco. É um Deus pobre, que precisa das minhas moedas. É um Deus carente, que precisa do meu amor. Então, esse Deus do sistema religioso, para mim, não serve. Se serve para você, boa sorte. Fica com ele. Fica com ele. Esquece o Deus da graça. Esse Deus que eu mostrei a você nessa noite, quem é o Deus da graça? O Deus que não perde para ninguém. Ele se expressou, né, no seu evangelho. Ninguém pode arrebatar você da minha mão. Então, meus amados, é o que eu tenho, é o que nós tivemos nessa noite. Essa ministração, essa clareza do que nós somos, para onde nós vai, quem é o nosso Deus, a força que Ele tem, amém? Paz eterna, e até quarta-feira, a partir das 19 horas. Quarta-feira não vai começar às 8 horas não, vai começar às 19, porque essa semana eu vou ficar a semana toda em casa, amém? Paz eterna e até lá.